Bom, voltamos com o Espaço Capixaba. O assunto é economia solidária. Está aqui Domingos Sávio Gava, secretário de Trabalho e Geração de Renda da Prefeitura Municipal de Vitória. Secretário, o governo procurou incentivar os grupos de economia solidária. E aí o que vem acontecendo é que, não digo incentivar financeiramente, eu nem sei se isso ocorre, até que ponto ocorre, mas isso criou uma certa motivação em várias comunidades. Eu sei aqui na região de Maruípe, ali, de São Benedito, tem mais de 20 projetos de economia solidária, né? Verdade. O senhor acredita que essa inclusão social de muita gente e a ascensão, digamos, ao grupo de consumidores com mais eficácia, se deve também a isso, em parte? Essa na verdade é uma, eu diria assim, entre aspas, uma aposta que a prefeitura faz, né? Como você disse, diretamente nós não aplicamos recursos, mas indiretamente nós aportamos assessorias, pessoal, que acaba indo ali o recurso público. Talvez seja esse mais o papel. Mais o papel. Senão vira filantropia, né? Senão vira filantropia. Filantropia às vezes é necessário, mas num outro parâmetro, não esse. Então é verdade o que você, a sua afirmativa é absolutamente correta. Eu imagino que o que ocorre aqui em Vitória ocorre em milhares de municípios por esse Brasil afora. São experiências, cada dia a gente no norte do Brasil, com castanha do Pará, existem outros empreendimentos e é interessante, Giovanni, que sempre a questão da sustentabilidade da vida, sustentabilidade ambiental é um viés muito forte nos grupos de economia solidária. Nós temos grupos, como você citou, que fabricam vassouras que são usadas para limpeza pública a partir de reaproveitamento, por exemplo, de garrafa PET. Então, muito nessa direção. Bom, aqui vocês têm o Centro Público de Economia Solidária, que funciona lá no antigo mercado São Sebastião, antigo, agora novo de novo, né? E também tem um centro de referência do artesanato capixaba, né? E são 20 grupos de economia solidária aqui. Ali virou na verdade, não só um centro de referência do artesanato, mas um centro de referência para quem quer conhecer ou discutir ou ver de perto ações de economia solidária? O Mercado São Sebastião foi restaurado, aquele prédio, um prédio histórico, reaberto para a atividade de artesanato, mas preocupado com essa possibilidade de fomentar a economia solidária. Lá são 14 espaços, 14 boxes, nós separamos 2 boxes desses para que os grupos de economia solidária, esses em torno de 20 a 25 grupos da Grande Vitória, alguns até do interior, terem a oportunidade de comercializar lá naquele espaço. Como falávamos anteriormente, nós não aportamos recurso diretamente, mas criamos as condições para que os grupos se fortaleçam. Voltando a esse assunto da força que é a economia solidária, alguns países no mundo incentivaram a economia solidária, ou foi a única alternativa que determinadas faixas da população tiveram, e a economia se tornou forte por causa da economia solidária. Sobretudo no pós-guerra, ou no período de guerra e pós-guerra, as famílias, as pessoas, os remanescentes, infelizmente, que sobraram daquela coisa horrível que foi a Segunda Guerra, passaram a se organizar em forma solidária, porque a Europa estava toda arrasada e não só a Europa, alguns outros. São manifestações, organizações, inicialmente de forma voluntária, que foram surgindo. E durante um bom período é um crescimento que é muito silencioso, né, da economia, né? O povo é sábio, ele se organiza, às vezes ao largo do poder público, que nem sempre acompanha as necessidades que ele tem, infelizmente. Vitória não tem zona rural, mas eu quero fazer uma opinião pela experiência que você tem nessas áreas. Não sei sobre produção agrícola, mas você acha mas sobre economia solidária, né? Essa seria uma saída também para as áreas rurais? Com certeza, a agricultura familiar, lá indiretamente nós temos, por exemplo, grupos do município de Itaguaçu que estão com seus produtos lá no mercado São Sebastião junto com os demais grupos. Lá eles estão comercializando algumas coisas de alimentação, de biscoitos artesanais, tudo produção artesanal,
artesanal de muita qualidade. Aliás, é um convite que eu faço à população, sobretudo da Grande Vitória, ou quem aqui vem nos visitar como turista, que se dirija ao Mercado São Sebastião, que vai ficar surpreso, não só com a qualidade do artesanato, mas sobretudo com os produtos que lá são comercializados no Centro de Referência da Economia Solidária, que está funcionando lá dentro. Eu conheci algumas experiências em Alfredo Chaves, Anchieta, experiências de grupos rurais, né? Tem as mulheres do Rio Dourado, se não me engano, lá Rio da Prata. Rio da Prata, Rio da Prata. Eu que chamei, disse que elas são de ouro na reportagem. Que tem um trabalho que eu imagino bem parecido com isso, tudo que você está nos Cachoeira de contando Itapemirim, agora. Viana, Santa Maria de Jetibá, temos vários municípios do interior do Espírito Santo que estão praticando, há uma rede, há uma organização que vem se fortalecendo em busca de se tornar consistente esse movimento da economia solidária no Brasil, em especial no Espírito Santo. Você acha que é até meio complicado se falar tanto nesse assunto, mas assim, altera por causa do perfil dos dois candidatos à presidência, assim, o interesse de governos ou de grupos que disputam o poder por esse tipo de tema? Olha, seria um pouco temerário afirmar isso, mas pela história do governo que antecedeu ao governo, e a história do governo Lula que se encerra nesse ciclo, esta política ela foi fortalecida, ela foi fomentada para pegar um profissional do naipe do professor Paul Singer e colocar para tratar dessa questão. Eu tenho dúvidas que se volta o governo que antecedeu o governo Lula, se esse risco nós não corremos. Até porque essa secretaria ou esse departamento lá no Ministério do Trabalho foi criado em 2003, né? A SENAI, Secretaria Nacional de Economia Solidária, é verdade. Inclusive, na época, eu estava no Ministério do Trabalho aqui e foi a primeira vez que contrataram alguém para cuidar desse tema aqui no estado, né? No Espírito Santo, é verdade. A Prefeitura de Vitória trabalha com isso. Agora, outras prefeituras atuam também nessa área? Trabalham. Eu já exemplifiquei algumas, Cariacica tem um trabalho consistente, Serra, tem várias prefeituras. Eu sei de iniciativas em vários municípios que tem grupos que são apoiados até por governos. O governo do Japão, por exemplo, apoia uma iniciativa lá em Cariacica. Sim, a maioria, voltando ao que a gente falava anteriormente, ela nasce de alguma manifestação voluntária de algum grupo, raramente vem, infelizmente, ainda do poder público como fomentador. Mas com a política forte que a SENAI, que é a Secretaria Nacional lá do Ministério do Trabalho tem implementado, tem criado essas condições. Mas você está correto, nasce de iniciativas de ONGs, de OCIPs, às vezes vinculado a igrejas, a sindicatos, sempre por aí. Certo. Bom, o Mercado São Sebastião fica ali... me ajuda aí. Na pracinha de Jucutuquara ali. E é ali, frente à pracinha de Jucutuquara ali, é histórico. Tem cara de mercado, é um prédio histórico muito bonito, ele funciona. Não funciona domingo, não funciona na segunda, funciona a partir das... De terça a sábado. De terça a sábado, de 14 às 18 e no sábado de 10 da manhã às 18. Ok. Gava, muito obrigado pela presença. É um prazer sempre estar aqui com você. Obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com outro assunto aqui no Espaço Capixaba.